Peraí. Tá, beleza. Dá aquele bate palma, né? Então, gente, tá no ar mais uma temporada do programa Galhofando, com as velhas caras, Amanda, Heitor, Jéssica. E aí, estamos pra hoje ou não? Tem uma novidade pra hoje. O quê? Pra essa temporada, né? Novos assuntos? Não sei, talvez novos livros, talvez... Isso aí, com certeza. Talvez uma roupagem diferente no Galhofando, não sei se vocês perceberam, a vinheta diferente, as cores diferentes. É, por quê? Por que tá olhando pra lá? Tem uma coisa ali que eu não tô vendo? Porque o nosso cara do marketing Opa! voltando. Espero que vocês também tenham ficado felizes com o retorno do Diego como a gente ficou, como as nossas redes sociais ficaram. Bombou. Bombou. Que foi? Isso aí. O cameraman também gostou. O cameraman é o mesmo. O cameraman segue o mesmo. É o Vinícius, da Amanda, isso aí é o mesmo, não muda não. Então, a gente passamos aí uma segunda temporada sem o Diego, né? Mas agora ele tá de volta. Então a gente tava esperando a Jéssica arrumar o nariz. Vocês perceberam, né? Oi. Heitor cortar o cabelo. Vocês perceberam que a gente ficou muito tempo sem gravar, porque, né, imagina, eu e o Heitor não ia dar liga, porque o que salva a gente são essas duas figuras. Ah, é? Tá, então vai. Nossa, agora eu me senti uma estrela. Toca aqui. Nasce uma estrela. Isso aí. Vamos começar falando de Nasce uma Estrela, então? Eu acho que é uma boa pra Nossa, cortar estrela. esse clima. Então, hoje eu vim preparada pra falar do Oscar, que vai ser, como que se fala? Comemorado? Não. Apresentado. Apresentado? acho que é. Vamos ter Oscar Vai acontecer o Oscar. dia 24 de fevereiro agora, às 10 da Abemos noite. Oscar. Às 10 da noite do Brasil, às 5 da tarde em Los Angeles. E eu tô aí num projeto, era pessoal, porque eu não sabia se a gente ia voltar a gravar o Galhofando, agora é do Galhofando, quem quiser fazer comigo também, quer assistir todos os filmes pra esse Oscar, que há muitos anos eu tento e eu nunca consigo. Ela tem que terminar também aquele da Marvel ainda, mas pode ir. Não, pode aquele ser. é- Aqui deu uma parada, né? Deu uma parada. É, enfim. Será que um dia a gente vai estar às 5 da tarde em Los Angeles, parado, vendo o Oscar, assim? Não. Acho difícil. né? Aqui já tá nascendo as estrelas, né? Acho difícil, né? E o primeiro filme que eu vi do Oscar esse ano foi o Nasce uma Estrela. E eu amei. Eu não dava nada, porque um filme que trouxe a Lady Gaga pra ser atriz, tirou ela do comum dela, né? Tirou ela da música pra ela ser atriz. E que trouxe o Bradley Cooper, que é um ótimo ator, mas... Enfim, né? Eu não sei. E aí fui assistir o filme e fiquei, a hora que acabou, assim, eu amei. Nossa, eu amei, pra mim... Eu passei os 15 primeiros minutos tentando entender se era um filme bom ou um filme ruim. Não sei se a Jéssica viu também, não sei se teve a mesma impressão que eu. Já eu fiquei em choque. Eu fiquei em choque com o final do filme. Fiquei em choque. É, Não esperava. ele muda bastante. Enfim, agora a gente vai só comentar assim e lá pro fim do programa, nos últimos 5, 8 minutos talvez, a gente decidiu que a partir de agora o Galhofando vai ter uma parte com spoilers. Então aí quem quiser ver a nossa opinião sobre fim de filme, vai ser a parte que o Heitor mais vai falar, Pra provavelmente. mim não muda muito, porque eu já dou spoiler no meio do programa. Então, a pra gente já mim, tem que fazer os isso cortes. aí não Então muda espera muito. um pouquinho que lá pro fim a gente vai comentar sobre esse final de Nasce uma Estrela e de outros filmes também. Mas enfim, então até agora eu já vi o Nasce uma Estrela, o Bohemian Rhapsody Eu vi também. do Queen, Pantera Negra e Green Book. Já viu algum, Diegão? O Green Book não. Pantera Negra. O Green Book eu O não que vi se também. trata? Então, o Green Book é um baita de um livro, ou de um filme. Pelo nome a gente até pegou um pouquinho. É um baita de um filme. Também, olha, eu tava assim... Quando eu vi o Nasce uma Estrela, eu falei, o Nasce uma Estrela tem que ganhar. Aí eu vi o do Queen, continuei. Tem que ser o Nasce uma Estrela. Vi o Pantera Negra também. Mas, cara, agora que eu vi o Green Book, eu não sei. Eu acho que vai ser o Green Book. O Green Book vai ser o campeão. É. E o que o Green Book é? Se passa lá, acho que nos anos 60, 50, 60, nos Estados Unidos, quando a segregação ainda era muito grande, quando negros não podiam frequentar lugares que brancos frequentavam, Banheiro, tudo, né? quando eles tinham... Enfim, né? E
músico, um pianista negro, grandioso, famoso, tipo, começa a fazer fama e ele é tão grande que ele toca, por exemplo, na Casa Branca, pro presidente. E ele precisa contratar, ele vai fazer uma turnê pelos Estados Unidos e ele precisa contratar um motorista para levar ele. E aí ele contrata um motorista branco, italiano, do Bronx, eu acho que é, do Brooklyn, não me lembro, mas todo malandro, que chama, negão, não sei o quê, e contrata ele. E aí, basicamente, o filme é a viagem, a turnê, e como eles, dentro do carro, vão se conhecendo, se respeitando, porque, querendo ou não, o branco, o italiano, tinha o preconceito, né? Não, eu vou trabalhar para um negrão. Ah, mas tá bom, tá me pagando, beleza. O negro, que era um músico, tinha um certo preconceito porque ele era todo refinado, ele era um pianista renomado. Vou lidar com um cara desse que come frango com a mão. Tipo, tinha um preconceito das duas partes, entendeu? E eles vão crescendo num respeito, assim, e o Green Book, na verdade, que dá nome ao filme, é um livro que aí eu já não sei se existia naquela época, vou até pesquisar para falar, mas que era um livro com os nomes dos hotéis onde os negros podiam dormir. Então o cara, como ele estava em turnê, chegava na cidade e tinha que olhar. Nessa cidade onde tem um hotel, e normalmente ele ficava numa espelunca, enquanto o motorista dele, italiano, né, tava lá no... Bem bom. Então, enfim, esse filme, ele ganhou uma premiação do Sindicato dos Artistas lá de que ele é o melhor filme de 2018, mesmo antes do Oscar. Isso é uma coisa inédita, se eu não me engano. Nunca um prêmio foi dado por esse sindicato antes do Oscar sair. Então, ele já foi eleito, vamos dizer, o melhor filme de 2018. Muito show mesmo. Ainda nessa pegada de Oscar, mas não sobre filme em si, mais sobre a cerimônia, acho que de 2000 pra cá, o Oscar vai tendo uma queda absurda na audiência da televisão. Isso aí está sendo registrado, que o Oscar não tem mais aquela mesma, o pessoal não acompanha como acompanhava antigamente. Eu não sei se é por causa de algumas votações que teve, algumas coisas que mudou, talvez, o pessoal. Mas a gente vê que nas redes sociais, pelo menos, ainda dá bastante respaldo, né? Tanto é que acho que a transmissão talvez não tenha tanto acesso, mas o pessoal acompanha muito mais pelas redes sociais, Twitter, Facebook, os comentários, Instagram, tudo. Acho que, então, a questão é da transmissão, sim, na televisão. Fechou do Oscar por enquanto? Temos mais? Nossa, na verdade, o Oscar eu falo o dia inteiro, se precisar, mas O vamos Oscar lá. também tem uma novidade agora esse ano, que depois de 30 anos é a primeira vez que eles não vão ter um apresentador fixo. Vão ser só os convidados que vão apresentar os prêmios ali. Artistas, né? Artistas. E as apresentações musicais. Foi depois de uma polêmica na rede social, né? Sempre a gente fala em vários programas que a rede social interfere aí, enfim. Totalmente. Até algumas coisas que eles fazem, eu estava vendo ali também outras coisas que mudou ao longo do tempo no Oscar, que muitas das coisas que mudaram não foi porque eles decidiram mudar, foi que o povo pediu algumas coisas, eles testaram, não deu certo e tal, então a interferência do público no Oscar manda muito na cerimônia em si. Eu não separei nada do Oscar para falar, e até é complicado falar depois da Amanda, que a Amanda vem com muita riqueza de detalhes, muita cultura, Nossa, tem né? 5 páginas aqui, ó. Refinados, uns filmes muito grandiosos. Antes de mudar de assunto, a última coisa que eu queria falar do Oscar, antes da parte dos spoilers, é que esse Oscar vai ser marcado por uma diversidade muito grande. Nós vamos ter aí um indicado, se eu não me engano, ele vai ser indicado a melhor ator, daqui a pouco eu já olho aqui e falo, mas o ator do Pantera Negra, né? Sim. Não, ele não saiu para melhor ator. Não, então não. Enfim, mas nós temos aí ele, uma representação que o Pantera Negra, na verdade, todos os atores são negros. Eu acho que nós temos um ator branco no filme e ele tá concorrendo ele é um dos mais indicados, um né? filme de super-herói concorrendo a melhor filme. Um filme de super-herói concorrendo da Marvel, né? E na época que saiu o Pantera, a gente falou aqui que é um super-herói negro, né? Sim. E é o que, meu Deus do céu, a gente E é um baita isso, do né? filme, nossa, sensacional. E nós temos o ator, o Rami, que fez o Fred Mercury, também concorrendo a melhor ator, né? Então, ele é marcado por uma representatividade muito grande, esse Oscar. É uma concorrência, né, entre os artistas, assim... Porque normalmente você tem, assim, né, atores já conhecidos, consagrados, brancos, provavelmente heterossexuais. Existia uma linha, né, dos que concorriam ao melhor ator.
E agora você tem aí, enfim, Que assim seja pra que sempre. melhore, crescendo bastante, que isso. melhore. Que continue ainda assim. dando mais uma puxadinha no Oscar, um dia antes do Oscar acontece Framboesa de Ouro. Sim. Sim, que é os Pros piores. piores. E nesse ano, pela segunda vez, vai ter uma atriz que vai concorrer tanto como pior atriz no Framboesa de Ouro, como melhor atriz no Oscar. No Oscar. A primeira foi a Sandra Bullock, que ela Isso. ganhou como pior atriz. E ganhou como melhor melhor. atriz no dia seguinte. Isso. E esse ano é a Melissa McCarthy. McCarthy. É. Isso aí acontece, né, gente? Isso aí é do jogo, faz parte, não Faz dá de estar sempre parte. por cima. Tá, eu separei aqui um filme que até 2019, que é Vidro, Glass, tá? A Jéssica já viu, o Diego vai ver essa semana, no caso hoje, né? A Amanda não viu ainda. Eu vi só o Corpo Fechado. né? Então, o Vidro, ele é de 2019, mas começou o filme em teatro, é uma trilogia, né? Começou com o Corpo Fechado em 2000, então faz um tempinho já. Ninguém sabia que era uma trilogia. Começou trilogia, com né? o Corpo Foi uma Fechado surpresa. em Foi. 2000, aí Fragmentado em 2016, 16 anos depois veio o Fragmentado, e agora rapidinho veio o Glass, o Vidro, que é de Eu acho que tá até 2019. no cinema ainda, eu vi. Tá no cinema ainda, ele não saiu ainda, eu acho. E ele traz 3 figuraças, né, no filme, que é Samuel Jackson, Bruce Willis e James McAvoy. Isso. Cara, eu não tem como falar do último sem falar dos primeiros, né? O Corpo Fechado é um filmão mais focado em si no Samuel Jackson, né? E no Bruce Willis. E o segundo, já o Fragmentado, é no James, que é focado mais nele. E o terceiro filme junta todos os personagens, tem mais gente participando também. E só para o pessoal mais ou menos entender, eles são pessoas, digamos assim, como se fossem super-heróis, né? Eles são especiais. Pelo menos para eles se consideram especiais. E o filme corre em torno disso, das diferenças que eles têm para com os humanos. Eles conseguem fazer coisas que os humanos não fazem, e poucas pessoas percebem isso, e eles têm que trabalhar com essa relação com eles próprios, com eles mesmos, né, assim. Então, eu gostei muito deles, e eu tava curioso de como é que ia ficar esse último filme que juntava os 3 personagens, cada um com uma particularidade, e eu acho que o sucesso desse filme, do Vidro, se deve muito ao sucesso dos filmes anteriores. Sim. Como os personagens no filme anterior foram muito bem, trabalharam muito bem, esse último não tinha como dar errado, então ficou, olha, fechou. Não sei se vai fechar realmente, né, se vai se encerrar a trilogia, porque daqui a pouco pode, como demorou 16 anos pra vir o último filme, daqui a pouco vem outro filme daqui pra frente. Desfecho, né? Pode ter uma coisa no ar. Então, mas por enquanto e tá essa show. trilogia, ela surpreende um pouco, porque já nos últimos anos a gente vê a briga, inclusive a gente vem brigando aqui no Galhofando também. Você é Marvel Sim. ou você é DC? E aí o Shyamalan veio ali no meio e não, eu não sou nem DC nem Marvel, eu sou o Shyamalan, né? M. Night Shyamalan. E ele faz o Samuel Jackson no meio, né? Que tá ali na E aí ele Marvel. traz ali o Bruce Willis como um super-herói lá em 2000, Sim. num Corpo Fechado. E aí agora, não, nós temos outros, olha só, também tem um universo meu. É o meu universo, querendo ou não. Ele tá criando ali. Tomara que tenham mais filmes, porque eu particularmente gosto bastante do estilo dele. Acho que ele faz uns filmes muito bons, não só esses, né? Outros filmes desse diretor também. Mas enfim. E uma coisa que eu tenho obrigado a falar, que não só do Vidro, mas me chamou a atenção no Fragmentado, que eu vi logo, eu voltei a ver pra poder ver Vidro, é que o James McAvoy aqui, né? Cara, ele simplesmente, o personagem dele, ele tem 23 personalidades. Mais uma, que é a Fera, então 24. Cara, e ele consegue fazer os personagens de forma absurda, mudando tudo. Então, cara, eu acho que um trabalho desse é um negócio que tem que ser muito valorizado. Que ele não fez um personagem só, ele fez todos eles assim, de uma riqueza de detalhes absurda. Ele bateu o filme no peito Cara, e topa o gol. deixa pra mim que eu vou dar show, e deu realmente. E olha, eu tenho agora depois um livro e uma série pra falar, me limitei a uma a cada categoria. Só deixa eu dar uma mas vou passar pra dica. Jéssica. Deixa eu dar uma dica sobre o Vidro. Pra você que tá acompanhando a gente, não assista o Vidro se você não assistiu os 2 primeiros. Com Tem certeza. muita gente indo pro cinema não sabendo que existem esses 2 primeiros filmes, achando que Vidro é um filme unitário, Aham. né? Sim. E acaba que o terceiro filme é o desfecho. Ali você vai entender coisas que tem no primeiro e no segundo filme.
E aí você vai cair na real. Então, se você assistir esse antes dos dois, vai ficar meio que perdido e você vai perder esse sentido que tem no final. Algumas cenas, né? Lembram muito... Eles explicando alguma coisa dos outros filmes, ainda vai faltar alguns detalhes pra te entender a história, né? Isso. O Corpo Fechado tem na Netflix. Tem. E o Fragmentado eu vi que tá na TV a cabo. Esses Já tempos eu tá, tava já zapeando ali, eu vi, mas eu não cheguei a assistir, não me lembro em qual canal, mas eu vi que já está na TV a cabo. Então tá facilitado, vamos dizer assim, né? Cara, e como um filme bom ele permanece, né? Tipo, passou 16 anos do Corpo Fechado pro Fragmentado. E ainda assim o pessoal lembrava, um filme que marcou, e depois veio o Vidro e o pessoal seguiu. Passou 16 anos e o filme ainda tava em alta, o pessoal ainda tem noção da trilogia que segue os três. O do Fragmentado, a ligação com o Corpo Fechado foi uma surpresa, né? Porque foi lá no final com a participação do Bruce Willis. Né? Por isso que, pouco mais que falou, o pessoal vai no cinema ver o filme como se... Ah, não, é um só, não, mas tem ligação. Esse filme mostra que tem ligação. Enfim. Isso mesmo. Pode conduzir a partir daí. Posso Pode, então? claro. Tá, gente, eu vim pensando o que eu ia falar hoje. Porque, Sobre o assim, nariz novo. Porque assim, E ó, La Casa de Papel, terceira temporada. as férias me fizeram muito bem, né? Sem noção. Eu tô vendo, né? tá desvirando pra um lado, desvirando pra um outro aqui. De todos os closes. Mas então, quem quiser saber mais, me segue lá no Instagram, que eu conto lá a novidade do nariz, né? Mas enfim, vamos direto ao assunto. Eu assisti muito filme, li bastante livro nessas férias. E eu vim pensando hoje o que eu ia falar, porque muita coisa boa. Assisti Aquaman, assisti Vidro, filmes que estão no cinema, né? O Aquaman já saiu, né? Já saiu agora, né? semana. Mas assisti bastante série, bastante filme na Netflix. Mas resolvi falar de um que eu tava vendo na TV a cabo ali, que se diz, né? Tava lá num domingo, assistindo, assim, eu vou falar desse filme. E hoje, inclusive, quando eu vinha pra cá, eu ainda vinha pensando, o que eu vou falar? E aí eu escutei na rádio o pessoal do esporte discutindo sobre a seleção brasileira. Sobre o técnico, sobre a forma de jogo da seleção brasileira, o que vai salvar o Brasil nessa Copa, se vai, se não vai, o que está acontecendo de errado. E aí eles começaram a discutir que técnicos eles iriam colocar, que eles escolheriam, né, para comandar a seleção brasileira. E um lá falou assim, o Pelé. Aí eu assim, é sobre isso que eu vou falar hoje no Galho Fã. Sobre o Pelé. Sobre o Pelé. Gente, tem um filme de 2017, não é um filme muito antigo, né? 2 anos aí. E é sobre a história do Pelé. E eu tava lá sentada no sofá e comecei a ver aquele filme. E eu, gente, que filme grandioso desse homem! E eu comecei a assistir, eu pensei assim, esse cara realmente é o rei. O filme dele é sensacional. Não sei, alguém já assistiu? Não. Esse não, só assisti o Pelé Eterno, que é antigo da com pau já. Gente, é sensacional aquele filme, assim, ó, conta desde a história de quando ele era pequenininho, como é que ele começou a ter gosto pelo futebol. Gente, o pai dele era jogador de futebol, tem gente que não sabe disso. Eu não sabia. E ele ensinou o Pelé a jogar com manga. Não, naquela época era difícil ter uma bola de futebol, então ele ensinava, era caro e tal, então ele jogava com manga, ele fazia embaixadinha com manga, fazia bicicleta com manga, e a trajetória dele contada nesse filme, assim, ó, pra quem não sabia como eu sempre escutei falarem o Rei Pelé, o Pelé, mas eu tive vontade, depois que eu terminei de ver esse filme, de pegar os jogos do Pelé e assistir. O Garrincha. Gente, assim, eu escuto falar esses nomes, mas eu não sou dessa época. Então, a minha dica de hoje é assista o filme do Pelé, que é um filmaço. E eu deu vontade de eu dizer pro cara do rádio hoje, se eu pudesse falar pra ele, eu falava, você tem toda a razão. O Pelé é a salvação da seleção Tá brasileira. falando, você acha que o cara da rádio não tá Não assistindo vai a imaginar. gente? Claro que tá. Gente, Isso aí tu é pego de surpresa. Eu nunca imaginei que eu ia sentar aqui num puff, no lado da Jéssica, e imaginar ela falando sobre o filme do Pelé. Seria melhor ter ido ver o Pelé. Tem filme do Neymar já. Ah, deve ter. Tá, então a gente já volta. Depois a gente volta. Eu tô até meio perdida nesse retorno depois desse... Olha, sem palavras.
Haja Só falta fôlego chorar, pra né? voltar. Olha, gente. Pelé. Só sei falar Pelé e Pelé. Mais nada. Eu passo a né? bola pra ti, por favor. Opa, ó, batendo no peito. Praticamente o Pelé dos Quase, filmes, das ó. séries. Só no peito, Ó. né? Conta pra gente. Eu ia falar de alguns filmes, mas eu vou deixar pra próxima, porque tem um filme que estreia essa semana, e que é o Aventura Lego 2, então eu quero assistir e depois eu falo sobre ele. Eu vou falar de algumas séries que eu assisti agora nesse início Nesse de último ano, né? Nesse último ano, porque tá um ano longe de distância, então tem bastante série pra falar, bastante coisa. Não, mas eu vou dar destaque para duas. Tá. A primeira é Parks and Recreation. Essa série ela tem toda no serviço de streaming, o Amazon Prime. E ela tem 7 temporadas, é uma série de comédia. Ela é aquelas séries no estilo documentário, que eles estão lá na situação, daí daqui a pouco o personagem está ali e dando um depoimento, falando alguma coisa sobre aquela situação que ele viveu. Então, é a série situada na cidade de Pawnee, no Indiana, e é um departamento na prefeitura que cuida dos parques. E tem uma funcionária, que ela é a Leslie Knope, que ela é apaixonada pelos parques, e ela começa a entrar nessa vida política, e tem todo o departamento ali que envolve nessa situação, e é uma série muito boa, super indico para todo mundo que está assistindo, para vocês. Ela tem o Chris Pratt, que é o Senhor das Estrelas, do Guardiões da Galáxia. Certo. E muito boa, recomendo. 7 temporadas, vê assim, passa em 2 toques. A primeira e a última temporada são temporadas mais curtas. Mas não é parque de diversão, é parque tipo Parque das Nações, tipo parques assim, digamos assim? Isso, Tá. isso, parques municipais, Sim, assim, certo. praças, Lazer, né? praças, Isso. Daí ela começa com uma situação engraçada, que é um buraco que tem na cidade, e isso une alguns personagens de fora do departamento e de dentro. Minha caneta, perdi a caneta. Obrigado. Pode ficar à vontade. Eu tava quase comendo Então, eu tô também. vendo The Good Place. Já viu? Muito bom. Já viu? Não vi, mas tô ligado. Já viu? Tem na Netflix e basicamente mostra que 4 pessoas morrem e elas vão pro lugar bom. E aí elas estão lá e tal, e em algum momento elas descobrem que além do lugar bom também existe o lugar ruim, que seria o céu e o inferno, mas eles chamam assim, né? E elas tentam, tem que fazer alguma coisa pra não ir pro lugar ruim. Então a série é mais ou menos nesse sentido. Ela é focada no drama da Eleanor, né? Que ela descobre que ela foi mandada pro lugar bom enganado. Eita. Isso, tipo, era outra. Ela chega lá onde eu tô, você tá no lugar bom, por conta do seu voluntariado na África, porque você fez não é isso, ela. porque você doou, e ela só fica assim, tá, Então porque tá você bom. era professora, tá. A hora que ela sai de lá, ela fala, gente, Não sou eu. era outra com o mesmo nome que eu, mas não sou eu. Deu bom, fica de boa. Ela é a Exato. maior escrota na Terra. Ela era uma da forma mais idiota. idiota. E aí, enfim, aí ela tem que viver esse drama Eu pra... acho que eu vou precisar ser confundido, mas tudo bem, tudo certo, me identifico com a Eleonora. Enfim, então a gente dá tchau pra quem não quer ver Só um negócio assim, spoiler. nós vamos dar spoiler do que a gente falou ou pode ter uns negócios Não, perdidos? do que a gente falou. Beleza. Então, Show. assim, a partir de agora vai ter spoiler, tamo avisando. Vamos colocar aqui embaixo que tem Vamos dar um spoiler. tempinho pra você pensar se quer assistir ou não. Vamos Mas lá. é rapidinho, ó. tempinho. 1, 2, 3... Já Deu, chega dando vamos lá. spoiler já. Spoiler. Vai, Amanda, primeiro valendo. Tuf. Entendeu o Big Fone aqui, já fala spoiler. O Bradley Cooper se mata e nasce uma estrela. Isso me chocou muito. Não ele, né, gente? É que eu esqueci o nome do... Que bom. Que eu esqueci o nome do... É Jack, lembrei. Pensei O que era na Jack gravação se que o cara mata. tinha empacotado já. É uma cena que só tá focando nele, e eu imagino que quem assistiu, que se você tá vendo isso agora, né? Ele muda ali em 30 segundos que a câmera fica focada na cara dele, ele muda todas as expressões e você entende, tipo, tudo que ele tá pensando sem ele ter que falar, sem ter que ter alguém narrando o que ele tá pensando, só nele. Você entende? Ele vai fazer.
Por que ele faz? Por amor a ela, ele ia se matar pra deixar ela viver. Que eu acho super errado. Tá? Não tem que se matar por amor a ninguém. Não tem nem que se matar. Tem que, né? Enfim. Mas eu acho que, já que se discutiu isso no filme, já que aconteceu, ele foi um baita de um ator. O teu spoiler foi muito spoiler ou não? Foi, eu contei o fim do filme. Tá. Eu preciso respeitar. Tu vai ver o filme ou eu posso contar o spoiler? Respeita, por favor. Tá, então eu vou. Essa semana eu vou pular a Aqui, minha dica. essa, eu não ligo pra spoiler. Mas esse eu tô querendo muito Então eu assistir. vou. Então- Eu vou pular a minha oportunidade de spoiler sobre o filme Vidro. Porque. Semana que vem a gente fala. Porque não tem, senão qualquer coisa que eu até pensei em contar outra coisa, não, mas qualquer coisa Mas vai não deu mudar certo, tudo, não não dá. deu certo. Do Então eu Pelé vou não dá pra pular. dar spoiler, porque a gente já sabe o que Por quê? acontece com o Pelé. Não, mas Vocês nem acreditam, mas, gente. Não, mas peraí, pra dar uma Ele quebrada morre no no gelo. final. Eles nem acreditam, gente. Vocês Não nem vai ter sabem. continuação. Pra dar uma quebrada assim no gelo, né? Já que a gente tá falando de morte e tal. Eu vou dar um spoiler do Pelé. O nome do Pelé não é Pelé. Eu vou dar um spoiler do filme Fala. do Pelé. O Pelé de verdade aparece no filme. Sério. Aí, ó. No fim, Não, no meio do filme. Ele é o pai do Pelé. Numa determinada cena, que é bem legal a cena, ele aparece lá. E assim, é uma cena bem definitiva, assim, pro enredo do filme. E como é assim. que. Quem já viu o Pelé jogando? O que é o Pelé ator? Vale dá também ou mais ou menos? Não, eu gostei de todo o elenco, assim. Mas o Pelé ator- é Pelé ator. O Pelé é Pelé do campo Pelé. virando ator. Ele ficou legal. Eu gostei da Agora, cena eu dele, não- gostei, assim. mas rapidinho eu queria falar de um outro, porque eu acho que não vamos ter Por causa do teu oportunidade. spoiler, Não vamos ter oportunidade de falar disso de novo. Que o Good Place começou bem. Eu achei legal a história, porque na verdade eles não estavam ali no lugar bom. Eles achavam que estavam no lugar bom, mas estavam no lugar ruim, sendo enganados. Sim. E aí, o que acontece? Eu achei que agora, ele tá na terceira temporada, tá ficando muito ruim, porque já tá ficando batido, porque o que acontece? Eles descobrem que eles estão no lugar ruim, daí o diabo lá, enfim, que tá torturando eles, faz assim, reseta eles, vamos começar de novo. E, tipo, você usar essa ferramenta uma vez, beleza, já tá usando na quinta vez. Então, tipo, já tá... Mas tem eu terminei de ver o Good Place, a terceira temporada, e tem uma explicação pra chegar no final ali. Não, tem, eu já tô lá também, mas eu acho que já ficou batido, sabe? Tipo, tá dando tudo errado, eles vão resetar eles, certeza. Certeza, mas passa 2 episódios, reseta eles. Aí, tipo, já, enfim. Fechou então, gente. Na próxima semana que vem, então. Fechou, eu vou colocar a lista ali dos indicados nos... Eu o Diego vai pôr, porque eu não sei O Diego e eu temos um spoiler a ver. Tá. E semana que vem o pau pega de novo. Aí E é 1 começa com hora, spoiler. 2 horas. E já começa com spoiler semana que Isso aí. vem. Pra matar essa. Olha, gente. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu nem sei se eu olhei pra fiquei de cara mesma com uma câmera que coisa. você. Agora eu não entendi uma coisa.